Colegas, nós somos o grupo da Escola Clássica e eu vou dar um exemplo sobre o aspecto institucional que influencia a Escola Clássica na atualidade no Brasil, nos institutos brasileiros. Na nossa Constituição de 88, já se previa, no artigo 5º, inciso 43, que a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-lo, se omitirem. Também previu a Constituição princípios de humanidade, vedação à tortura, a individualização da pena, que na legislação se tornou como orientação para medida da pena e do tipo de regime. No Código Penal nós temos 3 tipos de regimes previstos para os crimes, sejam eles o regime aberto, semiaberto e fechado. Então, a Constituição Federal já previa no seu artigo 5º que crimes hediondos e alguns outros crimes não teriam qualquer tipo de perdão, anistia ou graça. Em 1990, a Lei 8.072, ela então determinou quais seriam esses crimes hediondos e inseriu uma categoria nova, dizendo que os crimes hediondos seriam cumpridos integralmente em regime fechado. Né? Vieram muitas críticas, porque até então se entendia que todos os crimes haveria progressão de pena, se começaria em crimes com mais de 4 anos de cumprimento e graves, que a lei considerasse grave, começaria em regime fechado e depois poderia progredir para o semiaberto e o aberto, individualizando a situação de cada preso, considerando o comportamento e as circunstâncias do crime praticado. No entanto, os crimes hediondos seriam integralmente cumpridos em regime fechado, segundo essa lei de 90, a Lei 8.072. Em junho de 2005, ou seja, 15 anos depois, o Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para a Prevenção do Delito e Tratamento do Delinquente lançou um relatório para analisar os efeitos dessa política do regime integralmente fechado para crimes hediondos. E o relatório diz assim: é possível afirmar que o endurecimento penal, novamente, não interferiu na criminalidade registrada, mas concorreu para o agravamento de um problema bastante sério, a superpopulação prisional. Além desse relatório, muitas críticas se fizeram. Em 2006, o Supremo Tribunal Federal, no seu plenário, julgou o habeas corpus 82.959, declarando inconstitucional este inciso da Lei dos Crimes Hediondos, que previa o regime integralmente fechado. É justamente fundamentado em 2 princípios. O princípio da ressocialização do preso, ou seja, a progressão de regime facilita a ressocialização do preso. O preso não pode ser preso para sempre. Ele tem a esperança de voltar à sociedade, por maior que seja a pena, e isso deve ser favorecido por uma progressiva ressocialização, pelo abrandamento do regime prisional. E o outro princípio é justamente aquele que falávamos da individualização da pena. Cada preso, cada crime tem a sua individualidade, sua situação,
e pode ser, sim, que outros progridam mais rapidamente que outros. Nesse sentido, em 2007 se legislou, o Poder Legislativo mudou esse inciso de que os crimes hediondos não mais seriam cumpridos em regime integralmente fechado e passou para inicialmente fechados. Iniciariam nesse regime fechado e depois progrediriam normalmente para o semiaberto e aberto, dependendo das circunstâncias. Então, em 2007 se superou essa ideia do crime integralmente fechado. Justamente foi nesse sentido que trabalhou a escola clássica, de superar uma mentalidade ingênua de que quanto maior a punição, menor é o crime, maior é a prevenção contra o crime. Porque é certo que a punição diminui as taxas de crime, mas há outras causas para os crimes. É justamente por isso que estudamos a criminologia, para considerar outros fatores de prevenção ao crime, que apenas a punição não é capaz de prevenir todos os crimes, né? Então, Beccaria e os demais da escola clássica, justamente eles traziam que não basta punir. Copiei aqui algumas frases do Beccaria que nós estudamos ali no nosso slide, que ele lutou, o Beccaria, pelo fim dos castigos cruéis e degradantes, a extinção da tortura e da pena da morte. Justamente se considerou que esse regime integralmente fechado tem alguma semelhança à tortura, né? Poucas vagas em regime fechado, uma condição subhumana, é um castigo cruel, e isso não é o suficiente ou não é adequado nem proporcional para diminuir ou prevenir os crimes. É mais importante se preocupar com a eficiência da lei do que com a sua severidade, racionalidade da punição, consistente, proporcional, rápida e inevitável. Então, justamente a escola clássica combateu um punitivismo, buscando uma proporcionalidade, uma racionalidade na pena. Isso inclui o regime penal, e não basta agravarmos o regime penal ou as punições para conseguirmos uma diminuição das taxas do crime. É nesse sentido que trabalhou a escola clássica e nesse sentido que também a nossa jurisprudência e depois com a evolução da legislação também caminhamos, retirando esse instituto do regime integralmente fechado e considerando a individualização da pena e a humanidade devida também aos apenados.